tarde, Drissoletes! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Denise Saturnino e faço parte da equipe criativa Drissol Artes e hoje estou aqui para mais uma aula com os produtos que a Drissol desenvolve para facilitar a nossa vida de artesão. Então, eu estou aqui, com os frisadores, os gabaritos, os adesivos resinados, prontinha para nossa aula de hoje. Aproveito para pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e vir fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. A gente está te esperando, hein? Beijo, boa aula! Olá, Drissoletes! Tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula e vamos conhecer os materiais de hoje. O primeiro material, então, que a gente vai utilizar vai ser o gabarito, tá? Esse gabarito de moldura é o M742. Nós vamos utilizar para fazer a base da nossa guirlanda de porta. Depois desse gabarito aqui, a gente vai utilizar também esse daqui, que é outro gabarito de moldura, que é o M746, tá? A gente vai utilizar desse gabarito aqui, essa parte aqui do meio, tá? Para fazer a placa da nossa guirlanda. Outro gabarito que nós vamos utilizar também vai ser o gabarito de passarinho, o M972, tá? Então, ele é o modelo 2 dos passarinhos, tá bom? Nós vamos utilizar o tamanho médio. Também vamos utilizar os frisadores, tá? Para folhas, que é esse daqui. São frisadores de resina. E esse frisador aqui também de flor, tá? Para fazer os nossos girassóis. Além desses frisadores e dos gabaritos, nós também vamos utilizar os olhinhos resinados, tá? Os adesivos resinados DR41 no tamanho M, para o nosso passarinho, que é um corvo. Então, bora lá para nossa aula de hoje. Então, a primeira parte que a gente vai recortar, tá? Vai ser dessa moldura aqui, tá? M742. Nós vamos recortar, então, uma base num EVA de 3 milímetros, tá? É a parte maior da guirlanda. Lembrando que ela tem vários tamanhos, né? No mesmo molde, ó. Então, a gente vai utilizar a parte maior dela, num EVA de 3 milímetros, qualquer cor, porque é a parte que vai ficar de fundo, tá? E aí, você pode escolher aí uma estampa pra gente colocar sobre essa base aqui de 13 milímetros, que é a parte da frente que vai aparecer da guirlanda, tá? Então, você vai recortar 2 vezes esse mesmo gabarito. Um estampado de 1,5 milímetro e um de 3 milímetros. Então, pra gente fazer a placa da nossa guirlanda, eu vou utilizar aqui, ó, o gabarito M746, a parte do miolo, tá? A parte menor que vem nesse gabarito. Recortei também no EVA de 3 milímetros. Para a gente fazer o nosso corvo, eu vou utilizar, então, aqui aquele gabarito de passarinhos que eu mostrei para vocês. Eu recortei ele no tamanho M, a parte do corpo, mas a asa, eu utilizei a asa maior, tá? Que é a do passarinho G, porque eu precisava de uma asa maior aqui. Então, eu utilizei o corpinho M e a asa maior. Aqui, pra gente fazer aquela partezinha que vai na cabeça, tá? Eu recortei 2 vezes esse molde aqui, tá? Que é da mesma guirlanda de passarinhos. Gente, agora, antes da gente começar a pintar e fazer todos os detalhes de pintura da nossa guirlanda, eu vou primeiro fazer a parte que vai aqui no ferro ou na sanduicheira, conforme o material quente que você vai utilizar, tá? Então, a gente vai usar os frisadores para fazer as flores, que são, no caso, girassóis, né? E as folhas. Então, para cada girassol, eu vou utilizar dois pedaços de EVA amarelo, tá? Então, eu vou fazer 2 flores
para montar o girassol e uma folha. Aqui eu tô utilizando um EVA estampado porque eu não tinha um EVA verde nesse tom liso, tá? Mas essa parte aqui vai ficar para trás. Então, a gente aquece aqui o EVA, já deixa o frisador aqui posicionado, porque tem que ser um procedimento rápido, tá? Porque o EVA esfria muito rápido depois que ele sai daqui da sanduicheira. Ainda mais aqui no sul, que tá muito frio, gente, então a temperatura não colabora, tá? Então, tem que deixar aquecer bem o EVA. E é um procedimento rápido, tá bom? Você tira daqui, coloca em cima do frisador e monta o sanduichinho, ó. Tá? Dá uma leve apertadinha. Quando o EVA esfriar, você pode tirar e ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Todo marcado, ó. Aqui na luz vocês conseguem ver bem as ranhuras que fica aqui, ó. Fica todo marcadinho, tá? Tudo frisado. E para as flores, eu vou utilizar esse daqui, tá? Então, eu vou aquecer bem esse EVA. Já vou deixar aqui posicionado, pra gente só colocar em cima. Já deixa sempre o lado certo, né? Assim, ó, porque tem que ser um procedimento rápido. Sempre recortar um tamanho maior do que o frisador, tá? E aquecer bem. Quanto mais aquecido tiver esse EVA, de 1,5 milímetro, ele vai ficar mais marcado aqui no frisador. Cuidado sempre para você não se queimar, né? Dependendo aí da ferramenta que você tá acostumada a usar, seja sanduicheira, ferro, ó, posiciona lá. Dá uma puxadinha para não ficar dobrado e marcado. E segura, faz uma forcinha, mas não precisa fazer muita força não, tá? Ó, só monta aí o sanduíche e espera o EVA esfriar. Tá? A gente vai fazer isso 2 vezes, ó. Já ficou todo modelado, tá vendo? Ó, atrás fica desse jeito e na frente fica assim. Depois fica muito fácil na hora de recortar, porque a gente já fica com as marquinhas como se fosse o molde, tá? A gente vai fazer isso 2 vezes. É muito prática essa técnica dos frisadores, porque agiliza muito o trabalho da gente. Por exemplo, a gente teria que criar um molde, riscar esse molde no EVA. Cada pétala dessa a gente teria que riscar, cada folha dessa a gente teria que riscar no EVA. Com o frisador, você poupa aí metade do seu trabalho, do seu processo. Porque você não precisa riscar, você não precisa criar o molde, né? Você só vai aquecer, colocar no frisador e depois recortar. Então, é muito prático, você consegue fazer aí muitas flores muito rapidamente. O frisador, ele é um vício. Depois que você começa a usar e fazer flores com ele, você não faz mais flores de outra maneira, tá? Ó, coloca lá e segura. Tá? Cada girassol você vai fazer o mesmo procedimento. Então, agora, gente, é muito prático, tá? Depois que já esfriou, você vem aqui, ó, e você vai recortar na bordinha que fica de marcação do frisador, tá? Você vai recortar com uma tesoura para EVA, pra gente começar depois a montar os nossos girassóis e as nossas folhas. E a gente vai fazer a pintura delas depois que elas estiverem montadas. Lembrando que para cada girassol, você vai fazer 2 vezes esse procedimento. Ó, como é que fica. Perfeito. Isso que eu tô fazendo aqui devagar, para vocês conseguirem ver onde eu faço o corte, né? Você vai fazer isso aqui várias, muito rápido, tá? Ó. Vai girando aí o EVA, na marquinha que fica do frisador. E rapidamente você faz aí dezenas de pétalas. Tá? E aqui com a folha a mesma coisa, tá? Você vai passar ali, ó. Começa aqui, ó, na pontinha e vai seguindo aqui, ó, o molde que já fica
quando você tira lá do frisador. Pronto. Ó, como fica. Então, gente, agora, pra gente fazer a pintura aqui de cada girassolzinho desse, cada folha, a gente vai precisar de 2 pétalas dessa pra montar um girassol, tá? Então, quando você for montar, você vai intercalar aqui as pétalas, ó, pra que elas não fiquem assim, uma sobre a outra, tá? Pra intercalar aqui, ó, e aí fazer com que fique mais pétalas aparecendo, tá? Então, você vai colocar aqui um pinguinho de cola instantânea no fundo, tá? Só lá no fundo, ó. E aí, você vai intercalar aqui as folhas, tá? As pétalas, perdão. E com uma esteca, você vai apertar aqui o miolinho, tá? Onde você colocou a cola. Então, feito isso, tá montado aqui o girassol. Pra gente fazer a pintura, vou utilizar aqui o giz pastel, tá? Porém, eu não vou passar o giz pastel diretamente no EVA, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar o giz pastel aqui nesse lenço seco, ó. Vou passar ele aqui no lenço. Ó, deixa eu mostrar assim, fica mais fácil pra vocês verem. Eu passo ele aqui no lenço, esse daqui é um amarelo queimado, um amarelo ocre, tá? E aí, você vem aqui, ó, na pontinha das pétalas e vai passando assim, ó. Vai girando com a mão o EVA, que são as pétalas. Não precisa apertar, tá, gente? É bem delicado. Ele já vai ficar bem pigmentado. Quem quiser usar a técnica de pintura com tinta, tá? E pincel, também pode ser feito, tá? Aqui eu tô utilizando o giz pastel pra você ver como é rápido de fazer a pintura. Então, você vai fazer aí várias pétalas muito rapidamente, utilizando a técnica do giz pastel. Depois que eu fiz nas pontinhas das pétalas, eu vou fazer a mesma coisa com o giz pastel. Vou colocar ele aqui de novo, tá? No lenço, porque eu também quero dar uma sombreada aqui nesse miolo, tá? Antes de colocar o miolinho marrom, eu quero fazer aqui também, ó. Então, eu venho, faço movimentos circulares, ó, com o lenço, tá? Então, eu não passei o giz no EVA, tá? Eu passei no lenço e o lenço eu passei no EVA. A mesma coisa a gente vai fazer com as folhas, tá? Ó, vejam a diferença de uma que já tá pintada para outra que não está pintada. Eu vou passar o giz verde, é um giz bem escuro, tá? Um tom de verde bandeira. Vou passar aqui o giz pastel no lenço, tá? E vou passar esfregando aqui, ó, nas bordinhas da folha, porque eu não quero um sombreado muito marcado, tá? Então, ele deixa mais delicado ainda essa pintura, ó. Feito isso, eu venho aqui com uma tinta branca, tá? E o pincel Pituá. Então, aqui com o pincel Pituá e um pouquinho de tinta, tá? Eu vou tirar o excesso aqui no papel mesmo, que tem aqui embaixo, ó. E vou fazer movimentos circulares dentro dessa folha, pra iluminar o centro dessa folha, tá? Ó, prontinho. Tudo em movimentos circulares. Depois que ela secar, ela vai ficar nessa tonalidade aqui, ó. Tá bom? Essa aqui já tá seca, ó. De pintura, para as folhas e as flores, era isso daqui, tá? Agora, a gente vai fazer a mesma técnica de sombreamento nas demais partes da guirlanda. Ó, então, agora a gente vai sombrear as outras partes da guirlanda. Aqui, eu vou sombrear a parte onde vai ficar a placa, tá? Vou utilizar um giz pastel marrom. Vou passar o giz marrom aqui ao redor da peça. E depois, eu venho com o lenço seco, esfregando, tá? Prende bem o lenço no seu dedo, ó. E vem esfregando aqui onde você colocou o giz pastel, tá? Esse procedimento aqui, você vai fazer
na outra peça também, que vai ficar, no caso, a base da guirlanda. Ó, vai ficar desse jeito aqui, tá? No centro, você pode dar uma iluminada também. Então, pouquinha tinta branca, né? Ó, vocês viram que eu nem coloquei mais tinta, eu tô só usando o resto que tinha de tinta aqui nesse pincel mesmo. E já foi suficiente, ó. Movimentos circulares com o pincel pituá e o restinho de tinta que tinha no meio, tá? Ó, desse jeito. Pronto, então aqui eu também já sombreei, tá? Um tom de azul, a parte que vai ficar aqui, ó, da moldura, né? Que vai compor a guirlanda. Então, eu já vou colar nessa base que eu recortei aqui de 3 milímetros, tá? Que é o que vai dar sustentação aqui pra nossa peça. Se você já quiser colocar aqui um pendurico, tá? Alguma coisa pra pendurar essa moldura, também já pode colocar aqui no meio, ó, porque daí não vai aparecer depois esse detalhe. Ó, então aqui eu já colei, tá? Na base, usei a cola instantânea. E aqui dentro eu já coloquei, ó, pedacinhos de fita de cetim, tá? Pra hora de pendurar a guirlanda já tá ali. Então, atrás vai ficar desse jeito, né? Tom de bege. E na frente vai ficar assim. Para essa parte aqui que vai ficar como placa da nossa moldura, eu também colei em cima de um EVA branco, tá? E aí, eu vou cortar aqui a bordinha, deixando uns 2 milímetros, tá? Acho que nem chega a 2 milímetros, quase isso. Só para dar um acabamento para essa parte aqui, tá? Pode ser outra cor de EVA também, não precisa ser branco, pode ser a cor que você desejar. Vem cortando, deixando a bordinha. Pronto, já tá prontinha pra gente escrever. Agora, pra gente montar aqui o nosso corvo, tá? Eu não vou fazer sombreado ao redor dessa peça, tá? Eu vou fazer só a iluminação. Quando eu trabalho com EVA preto, eu gosto de fazer esse tipo de iluminação aqui, tá? Então, ó, com pouquíssima cola no pincel pituá, eu vou fazer movimentos circulares, onde eu quero iluminar, no caso, sempre no centro, tá? Da peça. Então, aqui eu vou iluminar o rabinho primeiro, ó, movimentos circulares, tá? Aqui um pouco na cabeça. Gente, é pouquíssima tinta, tá? Pra não ficar marcado. O EVA preto, ele é bem difícil de iluminar. Então, você tem que ter aí bastante prática, tá? E o segredo é tirar todo e qualquer excesso de tinta do pincel, tá? E vai ficar desse jeito aqui, ó. Quase não dá pra ver por causa da iluminação. Tá? É pouquinha coisa mesmo. Na asinha, mesma coisa. Tira todo o excesso de tinta. Tá? E vem fazendo movimentos circulares, ó. Pronto. E aqui, essa partezinha que vai aqui na cabeça, também faço aqui, ó, com o mesmo pincel, tá? Eu gosto desse pincel porque ele é o número 6, mas eu consigo trabalhar com peças grandes e com peças pequenas, tá? Então, é o pituá aí que eu aconselho vocês a sempre terem. Eu não vivo sem esse pincel, eu utilizo ele para muitas coisas, tá? Inclusive para usar o stencil também. Então, aqui, ó, com um stencil, eu vou fazer uma decoração na asa, tá? Usando o mesmo pincel, a mesma tinta branca, tá? E o mesmo movimento circular. Deixa eu achar aqui qual que é a parte que eu quero. Ó, é um stencil de florzinha, tá? Então, você vai vir aqui, vai fazer movimentos circulares no local onde você quer estampar.
Olha que lindo que fica em cima do preto, gente, o branco. Fica muito delicado, tá? E dá um detalhe a mais pra peça. Eu vou fazer aqui no rabo também, tá? Do passarinho. Do nosso corvinho. Ó, movimentos circulares, não precisa exceder a tinta, sempre tira todo o excesso, né? Lá no papel. Olha que perfeição, gente. Já deu vida, né? Pro nosso corvinho. E aí, eu venho aqui com o adesivo instantâneo. Um pouquinho, né? Pra poder colocar aqui o olhinho, ó. Lembrando que esse daqui é o adesivo DR41M, tá? Já vou colar aqui também a asinha, pra deixar posicionada. Pronto. Aqui a parte da cabeça. Pronto. E o bico, eu vou usar uma tinta meio amarelada, meio laranja, meio amarelada, pra pintar aqui o biquinho, tá? Então, eu vou utilizar aqui um pincel comum pra pintura, um pincel chanfrado, pra pintar aqui o biquinho do nosso corvinho. O corvo, ele tem um bico maior, né? Então, tem que ser proporcional ao bico do corvo, tá? Como a base embaixo é preta, talvez você tenha que dar 2 mãos de tinta, tá? Pra pegar bem esse amarelo aqui depois. Bom, agora aqui com o pincel filete, tá? E a tinta branca, que a gente utilizou pra fazer, ó, a iluminação, eu vou aproveitar pra fazer os detalhes aqui do olhinho, tá? Os cílios. E a sobrancelha também, tá? É algo bem delicado. Pronto. Também fiz umas bochechinhas aqui rosadinhas com blush. Então, gente, pra finalizar aqui o girassol, tá? Do jeito que a gente tinha deixado ele, falta ainda a gente fazer aqui o miolo, tá? Pro miolo, eu vou utilizar aqui massa de EVA, tá? Na cor marrom. Então, aqui, ó, a massa de EVA, ela é quase igual à mesma textura do biscuit, tá? Só que ela é bem leve. Então, aqui eu vou tirar um pedacinho, vou fazer uma bolinha. Um pouquinho mais. Vou fazer uma bolinha, tá? Mais ou menos desse tamanho. E vou dar uma achatadinha nessa bolinha, ó. Desse jeito aqui, ela vai ficar achatada, ó. Vou passar cola instantânea aqui no meio do girassol. E vou posicionar aqui no meio. Não vou apertar, tá? Só vou encaixar ela aqui, ó. Ó. Feito isso, eu vou vir aqui com um palito de churrasco, né? Ou, no caso aqui, o palito de riscar o EVA. E vou fazer vários furinhos aqui, ó. Nesse miolo, tá? Pra dar um aspecto de miolo. Então, você vem furando. Se quiser fazer com a escova de dente velha, também pode, tá? Também dá o mesmo aspecto. Se você não tiver aí a massinha de EVA, você pode fazer com EVA também, tá? Só que recortar aqui um círculo e colocar aqui no miolo. Ó, vai ficar desse jeito, todo furadinho. Depois disso, eu venho aqui com a tinta branca, com o pincel Pituá. Tiro aqui todo o excesso, tá? Tiro de novo o excesso aqui, ó, no papel. E venho dando leves batidinhas aqui, ó.
em cima desse miolinho. E vai ficar prontinha a nossa flor de girassol, tá? Depois, é só você intercalando as folhas, tá? Daí, a quantidade de folhas você deixa aí ao seu gosto, tá? Pode ser uma, duas para cada flor. Ó, vai ficar desse jeito aqui, tá? Todas as nossas flores de girassóis. Aqui, o nosso corvo, eu colei ele em cima de um EVA branco, né? Vocês viram que já tava pronto. Só deixei a tinta secar, colei em cima do EVA branco, recortei as bordas, tá? Pra dar mais sustentação a essa peça e pra dar um acabamento também. E aqui eu coloquei um lacinho de fita xadrez. Agora, a gente vai fazer a parte da placa, tá? Então, eu vou utilizar aqui, pra fazer essa parte, o stencil, tá? Pra gente escrever bem-vindos. Bem-vindo, na verdade, nessa peça. Vou escolher aqui uma tinta marrom. E o pincel vai ser o mesmo pincel, tá? O pincel Pituá. Então, eu tiro aqui, ó, lembra do mesmo procedimento, né? Tiro todo aqui o excesso da tinta no pincel, tá? E aí, eu venho aqui, primeiro, dando leves batidinhas, onde eu quero pintar, tá? E depois, eu venho fazendo aqueles movimentos circulares, ó. Até preencher bem o local onde eu quero que fique pintado. Lembrando que você tem que segurar bem esse stencil, tá? Pra ele não andar. Aqui eu tô usando um tom de marrom mais claro, porque eu misturei um pouquinho com a tinta branca que tinha já no pincel, tá? Eu não queria esse marrom muito escuro, não. Então, eu misturei um pouquinho de tinta branca, tá? Pra deixar ele mais clarinho. Ó. E aí, você vai fazendo movimentos circulares. Pronto. E aí, quando você tira, tcharam! Vai ficar desse jeito aqui, ó. Bem-vindo! Pronto, gente, agora já tá pronto aqui nossa placa, né? Já secou. A gente vai poder montar, então, aqui a nossa guirlanda, nosso enfeite de porta, como você achar melhor aí chamá-la, tá? Então, eu vou começar colocando primeiro aqui a moldura, que é a nossa placa. Tá? Vou colocar ela aqui bem centralizada. O corvinho aqui. Pega um pouquinho em cima da placa. Tá? E aí, a posição você vai colocando conforme você preferir, tá? E aí, aqui a gente vai intercalando, então, os girassóis. Lembrando que a gente vai colar só a bundinha aqui, ó, tá? Do girassol, que ele fica com esse relevo. Então, a gente vai colar só a bundinha do girassol. Fica bacana porque ele fica bem relevo, assim, bem pra frente, tá? Então, aí, você vai colando. Ó, vai colando. Onde você achar que fica legal. A cola vai só no bumbumzinho, só ali na parte de trás. E aí, essas folhinhas aqui que sobraram, eu vou intercalando. Vou colocando aqui, ó, só na pontinha da folha, tá? Pra ir preenchendo também algum espaço que fique mais vazio.
Você vai preenchendo com folhas. E aqui. Pronto. Aqui eu fiz um laço também laranja de fita xadrez, tá? Pra gente colocar aqui na guirlanda. Só que se eu colocar aqui, vai tampar o bem. Se eu botar aqui, vai ficar muito parecido já, muito próximo do laço que tem no meu corvo, né? Então, eu acho que eu vou colocar aqui em cima mesmo, mas eu vou deixar ele mais abertinho assim, ó. Que daí não vai tampar o bem-vindo, tá? Ó, deixar a ponta do laço pro lado, que daí não vai cobrir. Se você quiser incrementar com mais girassóis, mas eu acho que essa quantidade ficou bem suficiente, né? Olha que linda que ficou, gente. Maravilhosa, né? Espero que vocês tenham gostado, viu? Foi tudo feito com muito carinho para vocês. E era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Foi tudo preparado e pensado com muito carinho para vocês, nossas drissoletes do coração. Peço que vocês curtam aqui o nosso vídeo, que deixem os seus comentários carinhosos, que nos sigam nas redes sociais e qualquer dúvida é só nos chamar lá no grupo do WhatsApp que a gente vai estar à disposição de vocês. Um forte abraço e até a próxima aula!